Então, por um lado, foi bom, aí eu tive que esperar um tempo, né, para tomar a segunda dose, né, porque depois que você não pode tomar a segunda dose na sequência. Eu poderia ter tomado. Uns 2 meses, né? Falaram um mês, eu tomei um mês depois, que eu precisava viajar também, precisava ir para a Alemanha. Alemanha você precisa de... Tá. Engraçado, cara, lá eu senti que as pessoas estão muito mais tranquilas, por um lado, e muito mais encanadas por outro, né? Por exemplo, para você entrar num bar ali para tomar uma cerveja, eles pedem ou teste antígeno, ou vacina, ou comprovante que você teve Covid em menos de 180 dias antes, entendeu? Para você entrar em qualquer lugar, né? Eles pedem isso, o cara dá uma olhadinha. Mas também aquele pede para olhar, ele olha um negócio, não pede documento para... Sim, para testar. Né? Mas eles têm essa preocupação. Mas, cara, máscara na rua ninguém usa, isso há muito tempo já. Porque acho que saiu um estudo lá que falou que na rua você não pega... Outdoor é muito andando, difícil. Você andando, passando por alguém com Covid, você não pega Covid. Né? Então, aboliram máscara na rua há muito tempo. Eu passei em frente a umas universidades lá que tem aquelas salas de aula com parede de vidro, mas todo mundo de máscara. Tendo aula, todo mundo de máscara dentro, assim. E parece que os caras estão piorando lá agora. Assim, era o feeling geral lá, que tá chegando o inverno. Porque a galera não tá vacinando. Eu não sei se ainda tem uma resistência, né? Lá tem muito mais que aqui. Aqui é uma aceitação absurda, né? Aqui é muito pouca gente que não quer tomar, porque... Aqui até quem dizia que não queria tomar, já está tomando, né? Não, cara, eu acho que o brasileiro tem uma aceitação em relação à vacina muito grande, né? A campanha de vacinação, as anteriores a essa... Zé Gotinha, ou quem quer que seja, é tido como uma coisa segura, que é uma coisa boa para você. Então, se o governo está falando, toma essa vacina que vai ser bom para você, acho que o pessoal aceita mais. Lá, como a gente estava falando, o pessoal mais desconfiado, né, com tudo assim, que vem do governo, né? Então, lá tem uma dualidade muito grande lá em relação ao governo, à autoridade governamental, e o que é bom para você e o que não é, né? Por causa da história da Alemanha também, né? Como é fácil perder o equilíbrio também, né? E abusado. Muito complicada a história lá, né, cara? Eu passei lá pelo Muro de Berlim, lá tem um memorial lá, não sei se você já conhece. Conheço. Então, eles fizeram um memorial enorme ali e tal, super bonito, não sei o quê, mas, cara, você vê aquele negócio, um negócio que te impressiona, assim, né, cara? Que te dá um soco na cara aquilo, né? Mas, putz, tem muitos amigos lá na Alemanha, muita gente super legal também, gente boa de trabalhar, então, nesse sentido é muito legal. E você, quando você esteve em Portugal, que você ficou esses 2 anos lá, você foi com a tua família para lá? Você já tinha família? Fui com a minha mulher e com a minha filha, né? Tua filha tinha quantos anos? Ela tinha 2 quando a gente chegou lá, daí ele saiu com 4. Sei. Mas ela começou a falar mais lá mesmo, né? Sei. Ficou com sotaquezinho? Ficou com bastante sotaque. Ah, que legal. É bem engraçado. Puta, que Até barato. hoje ela tá... A criancinha com sotaque é a coisa mais legal que tem, cara. É divertidíssimo. É muito bonitinho. O meu primo, cara, tem uma filhinha italiana, assim, você vê ele falando, assim, menina falando italiano, cara, pô, coisa mais linda. Não só o sotaque, né? Mas, assim, as palavras que escolhe, é bem bacana. O jeito que conjuga o verbo, porque lá eles falam, né, o português meio... Sim. O correto, assim, né? Conjuga certo, o plural e tal. E ela conjuga muito bem, assim, cara. Eles dão risada do nosso português, né? O nosso português é muito esquisito. Principalmente a gente aqui, você é paulistano, né? Sim. Aqui em São Paulo a gente fala tudo errado, né? Sim. A gente não conjuga plural. Sim. Fala, assim, é muito esquisito. Um pra quem... Dois pastel. 2 pastel. E, assim, pra eles é bem esquisito isso aí. É bem estranho. Cara, eu tinha um amigo escocês, que eu morei nos Estados Unidos há muito tempo, eu tenho um sotaque americano muito carregado. E esse amigo meu escocês, ele vê eu falando inglês, ele dá risada também. Porque ele fala, meu, parece que tipo, é que nem a gente ouve falando, o cara falando português de Portugal. Pra gente é muito diferente. Mas pra ele o correto é o inglês dele e o inglês americano, que é o caricato, né? Sem dúvida. É engraçado isso. E, cara, e você... Quando você decidiu morar no Guarujá, você já tinha uma vida, você ia lá passar férias antes com a tua família, você cresceu no Guarujá? Você é de lá? Não sou de lá, mas eu ia pra lá desde muito novo, assim, Sim. e uma grande paixão minha na vida é o surf, né? Sim. Quando eu fui pro Guarujá morar, uns mais de 15 anos atrás, eu queria uma maneira de poder surfar diariamente na Pitangueiras. Diariamente, mas sem perder minha carreira profissional aqui, né? A gente tá 1 hora de distância de São Paulo, então
foi uma solução que me atendia o lado profissional e minha paixão pelo esporte. Aí você acordava cedinho, surfava e vinha para cá trabalhar? Na verdade, eu vinha uma vez por semana para cá, ficava 2 dias, mas fazia minha vida de lá. Então, desde então, sempre trabalhei em casa, assim, para mim, home office sempre foi minha realidade. Engraçado, né, cara? O que requer uma certa... Foi super natural, então. Muito. Sim, muito natural. E, na verdade, o home office, principalmente quando você é empresário, que era o meu caso, não é que você está trabalhando de casa, né? Você mora no trabalho, na verdade. Inverte, porque toda hora é hora, sábado, domingo, tudo se confunde numa única coisa, né? Então, essa para mim sempre foi minha realidade. Isso também requer, na verdade, eu acho, certa disciplina, né? Sim. Não é todo mundo que está preparado, não estava, pelo menos antes, preparado para trabalhar de casa e ter essa disciplina de, chega uma hora do dia que você tem que sentar ali na frente do computador e se desligar das coisas domésticas de fato, e vem filho, bate na porta e muita tal. Distração, mas né, cara? Tem. Mas, cara, eu vou te falar, no escritório eu acho que tem mais distração. Assim, eu acho tem muita improdutividade dentro dos escritórios. Porque agora você está vivendo isso, né, de trabalhar no escritório full time agora. Agora estamos, mas essa crítica é uma crítica que eu tenho desde sempre, sabe? A duração das reuniões, a quantidade de reuniões. E olha, eu já trabalhei em algumas empresas, é um mal comum, assim, não é? Tem aquela camiseta, né? Eu sobrevivi a uma reunião que era para ter sido um e-mail, né? Pois é. Essa camiseta. Não, muitas eram, e assim, quase todas as reuniões não pode durar mais de 1 hora, cara. Mas isso, engraçado que isso traduziu pro Zoom também, né, cara? Qualquer coisa que era um e-mail também Mais virou ou menos, Zoom. cara, assim. porque no Zoom você define sua agenda ali e as pessoas têm uma certa disciplina. Olha, você vai falar durante 1 hora e como as pessoas não sabem se você tem outro Zoom logo depois e tal, eu acho que a disciplina tá acabando meu tempo, vai ter que ser aquilo ali mesmo e acabou. No escritório, essa disciplina não existe. Começa todo mundo, muitas vezes vai bater papo e tal, é muito comum a reunião estourar o prazo, né? E as pessoas não se importam se você tem outra coisa depois ou não, e aí, eu acho que todo mundo que já trabalhou em escritório grande já sentiu isso. Dá aquela sensação de que você vai embolando todos os assuntos e não resolve nada e passa o dia, acho pouco produtivo, cara. Aquelas reuniões com 15 pessoas 15 na sala. 15 pessoas e, cara, independente de quem for a pessoa, por exemplo, eu já tive alguns chefes que gostavam de conversar, cara. E, ficava facilmente 2, 3 horas, você perde uma manhã, assim, quando você vai resolver um assunto e de repente você vê acabou amanhã, né? Então, eu ainda sou entusiasta do trabalho, pelo menos pro que eu faço, tá? No trabalho em casa, porque dá para você, sentar e olhar pro computador, se concentrar, focar, porque é o que eu preciso durante 1, 2, 3 horas, né? No escritório é muito difícil você conseguir ficar 2 horas focado no trabalho. Eu diria que é quase impossível. Mas nesse tempo, com um filho em casa, 24 horas, também é mais difícil. Às vezes tua filha está na escola, ou a tua mulher foi em algum lugar. Agora, na pandemia, estava um pouco difícil, porque estava todo mundo em casa, mas, a hora que eu fechava ali... Você tem um escritório que você fecha e fica ali fechado ali. Às vezes ela vinha bater na porta, pequena ainda, né? Mas minha mulher estava lá também e ela conseguia nos ajudar nesse momento. Sim. Agora, vez ou outra também dá para acolhê-la, né? Falar, entra aí, vê esse Zoom aqui, pessoal. Ela dá uma risadinha e vai embora. Nada demais. Mas por outro lado também tem coisa que o contato pessoal, assim, às vezes que nada substitui também. Às vezes, pela criatividade da coisa, assim, eu acho que quando tem 2 pessoas conversando, batendo papo, às vezes aquele papo extra ali sai coisa boa também. Não, é verdade. Eu acho que, assim, o mundo ideal para mim é híbrido. Meio termo. O híbrido mais em casa do que no escritório, mas sim tendo uma rotina no escritório também, por uma série de motivos. Mas assim, tem que saber usar os recursos que tem, né? Tem que saber usar o escritório, qual finalidade, né? O escritório é útil e qual finalidade de ficar em casa é útil, né? E aproveitar o melhor dos 2 mundos. E, cara, você começou... Eu li na tua bio, você começou trabalhando com um M&A, né? É isso? Eu comecei em banco de investimento muito novo, com 17 anos de idade. Antes da faculdade? Primeiro semestre de faculdade. Tá. Primeiro semestre de faculdade. Antes eu tinha trabalhado um pouco numa
numa contabilidade, mas assim, foi 6 meses. E aí eu fui direto para o banco. Como estagiário? Comecei como estagiário, mas menos de um ano já estava efetivo. Tá, porque com menos de 18 você não podia ser efetivado. Mas daí com 18 eu já estava efetivo, já muito rápido, estava analista pleno, analista sênior. E é isso, minha carreira... Mas aí encaixou bem no que você estava fazendo, Não, então? foi uma grande escola, cara. Banco de investimento, principalmente naquele momento, a gente está falando anos 90, era onde iam as melhores cabeças, né? Onde estavam os melhores salários e tal. Então, assim, eu estava cercado de gente boa, aprendi muito. E depois, assim, até hoje, muita coisa que eu aplico no que eu faço hoje, que está totalmente distinto, mas ainda é com a cabeça de banco de investimento, né? Mas você fez uma mudança um pouco radical, né? De você sair desse ambiente para um ambiente 100% criativo, né? De entretenimento. Sim. Então, mas foi uma coisa que você pensou, falou, puta, cara, vou pular nisso aqui, ou puta, o banco de investimento não é para mim, não é isso que eu quero fazer? Foi uma coisa meio pensada e meio ao Deus dará, meio que o vento levou também. O que é bom, na verdade, as duas coisas se complementaram. Mas eu, quando tinha 23 anos de idade, eu já tinha uma carreira estabelecida no banco e eu deveria ter recebido um bônus muito bom para a minha idade. E aí se apura o exercício ali do ano, né? Em janeiro eu tirei férias, fui para Costa Rica. Quando eu voltei... Sempre do surf, sempre no surf. Sempre do surf, sempre possível do surf. Quando eu voltei já na minha cabeça que eu ia ficar milionário, né? Pô, com 23, quase 24 anos, ia fazer 24 em maio. Feliz da vida, né? Quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho, depois das férias, o meu diretor pediu para eu ir lá falar com o vice-presidente do banco, um cara bem bacana assim, mas o cara falou, olha, mudou a regra do jogo, ele não falou com essas palavras, mas enfim, a gente mudou aqui, agora quem não é diretor tem um teto máximo de bônus para receber. Ainda assim foi um dinheiro bom, só que na hora que ele falou isso, foi 1/4 do que era para eu ter recebido, ainda assim foi bom, mas eu não tinha ficado milionário. Só que na hora que ele falou isso, eu falei, Felipe, tá bom, mas eu me demito. Né? Então, assim, os bônus e as políticas ali, você não tinha um contrato, né? Não tinha nada firmado, era tudo acordo de boca ali. Isso era o comum, eu acho que ainda é até hoje, ainda é. Eu tinha esperança que tivesse mudado já, mas... Seria um caso com um grande amigo meu que tomou uma invertida de um bancão aí. Depois com o tempo eu vi descobrir que isso é mais comum do que eu imaginava. E o que tem, desculpa interromper, mas tem uma regra extraoficial que você não vai depois na Justiça do Trabalho reclamar disso, que depois você fica mal visto, nem outro banco te contrata. Você fica mal visto e na verdade você não tem documento nenhum ali, né? Eu pelo menos não tinha documento nenhum, não tinha nem e-mail na época. Né? Então assim, era totalmente na confiança. Sim. O que eu acho que aconteceu, não tenho certeza, é que foi um ano que não foi bom para o banco de maneira geral. E eu acho que muitos senhores, diretores e pessoal mais velho falou, pô, como é que um moleque de 23, 24 vai ganhar dinheiro? E a gente vai ficar sem. Então eles inventaram um teto que, enfim, eu não ganhei, mas assim, na hora que ele me falou, 5 segundos depois eu falei, cara, então eu me demito. Né? Você não muda a regra do jogo depois que o jogo acabou, mas tudo bem, não vou reclamar. Uma semana depois eu estava na Austrália. E aí... Eu fiquei 3 anos e meio entre Austrália, Indonésia, África do Sul, Havaí. Surfando, Indonésia, muito tempo, morei lá. Austrália, fiquei 1 ano. África do Sul, fui 4 vezes, Havaí 4 vezes. Até o momento que, aí já com 28 anos de idade, quase... Pensou em se profissionalizar já no surf? Não dá. Eu já, apesar de eu estar surfando já há muito tempo, ondas boas, eu já tinha passado a idade, né? 23 Sim. É velho já tinha passado, profissionalizar. Já estava veterano. Não, veterano. Você vê que hoje tem surfistas bem longevos, né? Kelly Slater, com quase 50 anos de idade, 50 anos de idade. E o nível que o cara surfa hoje em dia, muito né, bem. Dá para ir bem hoje em dia, Sim. assim. Inclusive, em ondas sérias, alguns dos melhores surfistas que eu vi eram caras de 50, 60 anos de idade, havaianos. Tem mais experiência. Assim. Pô, experiência, sabe onde vai quebrar, você tem uma leitura do mar
que só o tempo mesmo você consegue conseguir isso. E óbvio os profissionais que são, aí sim, uma molecada de 18, 19, 20, mas assim, você tem que começar muito novo no surf. Ele é longevo, mas você tem que começar muito cedo. Na idade que você estava, já devia ter passado por outras várias etapas. Competindo e tal, então assim, não tinha a menor esperança. Mas quando você era moleque, você não tinha esse sonho de ser Tinha, mas eu não morava no mar, perto da praia, né? Então eu era um surfista de final de semana, também já não é suficiente. Sim. É um esporte extremamente competitivo, mais do que futebol, né? O Brasil é o país que tem mais surfista no mundo. É o segundo esporte mais praticado entre os homens, então assim, é muito competitivo. Muito competitivo, é um esporte individual, né? Que tem 1, 2 que ganham, se dão bem. Sim. E uma legião ali que fica por lá. Mas enfim, foi ótimo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, não ter ganho esse dinheiro. Eu não sei se eu tinha cabeça para tanto. Muitos caras que eu conheci no mercado financeiro que ficaram ricos e depois de uma certa idade, jovens ainda, com 35, 40, começam a ficar caro para o banco. E aí o banco troca, cara, e pega 2 moleques de 20 que vai custar menos e trabalham 15 horas por dia, moleques brilhantes que fazem USP e tal. E esse cara não tem mais nada para fazer, porque o cara que trabalha no mercado financeiro basicamente só sabe isso, cara. Os caras são extremamente preparados e eles são caras que exigem ganhar bem. Então, assim, eu conheço alguns caras que se perderam depois que saíram do mercado financeiro, ainda jovens e com família. Mas aí quando eu voltei, e eu não sabia direito o que fazer, ainda tinha um dinheiro guardado, voltei a trabalhar em banco de investimento, mas logo que eu voltei, eu com um amigo meu também no mercado financeiro, abrimos um restaurante, como um investimento. Não era a ideia, não era trabalhar no restaurante nem nada. E logo do primeiro mês, o restaurante explodiu, foi um sucesso, nem eu, nem ele. Foi o Jam. O Jam. Ano que vem completa 20 anos. Aquele ali perto da Faria Lima. Esse aí do Itaim, foi o primeiro. Isso. E depois abriu o dos Jardins depois. Na Bela Sintra. Bela Sintra. E... Jam Warehouse. Exatamente. Hoje em dia a gente não fala mais muito warehouse, mas chamava, né? Chamava. Eu lembro. E aí começou a bombar e eu e meus sócios ali vendo, pô, tá bombando, mas tá tudo, o atendimento tá ruim, cheio de problemas e tal, vamos tomar conta do negócio. Aí eu falei para eles, olha, vou fazer o seguinte, eu saio do meu emprego, vocês me pagam um prolabore aqui simbólico, mas eu vou vir cuidar do que é nosso aqui, cara. A gente fez o mais difícil, que é montar um negócio e tá bombando. E aí eu fiquei, cara, 3 anos comendo pão que o diabo amassou, né? Aí sim eu virei empresário. Trabalhei... Tá dono de restaurante e eu tive chapéu. Aí eu não tinha experiência nenhuma, então caía o sistema de madrugada, tava lá, contador, legislação trabalhista, todo tipo de problema possível, imaginável, você tem que aprender, né? Então, também foi uma grande escola. E depois de 3 anos, já com o negócio já profissionalizado, já rodando bem, não precisando mais muito de mim, eu tinha mais afinidade com a música do restaurante, né? Porque é um restaurante que sempre tem música ao vivo, até hoje. O professor de canto da minha mulher, o Paulo, tocava sempre lá. O Paulo, lembro dele, sim. Ele dava aula de canto para minha esposa. Também, Aí a gente ia lá, porque ele tocava lá, a gente ia lá ver ele tocar. Então eu ia nas reuniões de donos de restaurante, enfim... E os caras falando sobre vinho, sobre comida, eu, não me interesso sobre isso, nem bebo vinho. Eu gostava da música, e eu fiquei muito amigo dos músicos, alguns músicos pediram, a gente fez um super time de músico para um restaurante altíssimo nível. E aí os músicos começaram a pedir para ajudar eles nas carreiras deles e tal, eu falei, cara, eu vou abrir uma produtora. Porque se eu voltar para o mercado financeiro... eu não sou o maior gênio do mundo, eu vou ser mais um. Se eu pegar o que eu aprendi no mercado financeiro e pôr ao serviço do show business, eu tenho uma chance de me destacar, porque naquele momento, talvez a música tenha sido o último mercado a se profissionalizar. Ainda tem muito o que se profissionalizar, mas mesmo os grandes players ali naquele momento não falavam inglês direito, cara, não sabiam fazer uma planilha, não sabia calcular imposto. Então eu falei, gente, se eu pegar e pegar tudo que eu sei e puser nesse negócio, eu tenho chance de me destacar. E aí muito rápido comecei a trabalhar para Tea Festival, alguns grandes festivais e fazer meus próprios eventos. E aí eu comecei na música, foi meio por isso. Foi meio que uma aposta,
mas também foi aonde a vida me levou ali, né? Sim, sim. Mas, então, você já tinha esse background financeiro, você foi para um ambiente que tem zero organização. Tinha, né? Hoje em dia já está mais... Hoje em dia tem. Mas ainda tem muito que evoluir, cara. Sim, assim, sim. Acho que todos os mercados se profissionalizaram, e que bom que se profissionalizaram. A música deve ter sido o último deles. A música que eu digo, o mercado de eventos de maneira geral, né? Eu acho que o mercado de bandas normalmente é uma coisa muito familiar, né? É o amigo, não tem uma... Que nem lá fora tem uma William Morris, uma CA que cuida de um bando de bandas, você vai lá, você quer contratar o Foo Fighters, você vai lá... E aqui, por exemplo, você vai contratar a Rita Lee, você fala ali com uma pessoa específica, o Jota Quest é o cara que é o amigo, que é o primo da banda, que, né, Ivete Sangalo falava com o irmão. Isso é meio igual o jogador de futebol, né? O cara estoura, ele põe um amigo dele, que é o vizinho, para ser o empresário dele. Isso, aqui no Brasil tem muito disso. Sim. Lá fora, o negócio é muito mais profissional, já era muito mais profissional, basicamente, os americanos que inventaram esse negócio, né? E lá tem uma questão legal, né? O cara... a legislação americana, o cara que é o empresário da banda, ele não pode vender a banda, ele não pode ser o agente. Não pode ser o agente. Então, lá você tem que construir a cadeia, tem que ter o empresário, tem que ter o cara que vende o show, tem que ter, é tudo muito bem certinho, bem delimitado. Mas mesmo lá, e você tem razão, as relações também são de confiança, e também tem muita questão familiar, coisa de amigo. Então, você citou a própria William Morris. William Morris, agora já não está mais lá, mas o cara que era head de música, ele tinha alguns primos deles trabalhando ali dentro. A CAA, que é a maior, talvez, em quantidade de artistas, os dois principais agentes, que são meio que sócios ali, são casados, né? Marido e mulher. Então, ainda lá também tem um pouco dessa questão humana mesmo, de relações de confiança, porque isso já aprendi há muitos anos atrás com o americano. O show business é um negócio estritamente de confiança, cara, de trust, né? Então, por exemplo, o fã compra o ingresso para um show que vai acontecer daqui a 6 meses, cara, ele está pondo dinheiro agora para um negócio que vai acontecer daqui a 6 meses na confiança de que o palco vai estar lá, o artista vai estar lá. O artista, ele aceita ser contratado por tal produtora porque ele confia que essa produtora, o cara é idôneo, vai respeitar os fãs, vai montar o palco de acordo com os pré-requisitos técnicos. Então, assim, o cara que contrata a banda, ele acredita que a banda vai estar lá no dia marcado, né? E o cara não vai dar uma desculpa e vai sair com dor de barriga. Então, assim, é uma relação muito, muito fácil de se quebrar, cara. E precisa de confiança. Então, a confiança é a base desse negócio. E isso é muito valorizado, principalmente pelos gringos, né? Então, por exemplo, se um contratante aqui no Brasil, você falou da William Morris, se o cara pisa na bola em um show com o artista da William Morris, ele vai pisar na bola uma vez. Ele não vai ter a segunda chance, cara, de fazer mais shows com essa agência, né? E os caras todos se conhecem. A sua fama vai correr para a CAA, vai correr para o Esserman, a antiga Paradigm, né? Então, assim, uma coisa que eu prezo muito é minha confiança e minha imagem perante os caras lá fora, né? Eles sabem, cara, que a hora que o cara me ligar eu vou atender, quer seja domingo às 7 da noite, uma terça, a hora que for, é meio que quase igual médico, né? É 24/7. E que o papo é reto, né? O papo tem que ser muito... Tem que ser, cara. Não Você não pode ter mentira, cara. O cara sente o cheiro de cocô. O cara sente cheiro, o cara te faz uma pergunta pra te pegar no pulo. Então, assim, cara, você tem que falar a verdade. E mesmo se a verdade doer. Sim. Porque a mentira ali te mata, cara. Se você mentir, o cara vai descobrir e você vai ter que mudar de profissão. Mas eu sinto, cara, que, por exemplo, né, fazendo essa comparação entre CAA e William Morris, que a CAA, ela tem um clima muito mais de... Se ela confia em você, ela também vai depositar essa confiança em você. A William Morris, eu sinto que eles confiam em você, mas confiam no outro cara lá também, entendeu? Então eles não... Cara, assim, é engraçado, porque eu tenho uma relação muito próxima com o William Morris. São, acho que, talvez os meus melhores amigos ali no negócio nos Estados Unidos. A UTA eu tenho uma relação muito próxima. A CAA é mais difícil, um pouco comigo. Mas, assim, depende muito da pessoa. Só que a verdade é a seguinte, cara. Quem vai levar quem eles têm confiança, mas quem tiver a melhor oferta, né? Não tem...
É business, cara. Os caras são... se nivela, né? Os caras são treinados para alavancar a maior quantidade possível de dinheiro para os clientes dele. Porque os clientes dele não é quem está comprando. O cliente é o artista, né? É a banda. Sim. É o AC/DC que decide que o agente dele vai ser o agente da CA. Né? Então, mas no caso de música eletrônica, por exemplo, a gente lida com contratantes muito pequenos aqui, né? Sim, pulverizado, né? É muito pulverizado. Então, eles precisam de um subagente aqui para trabalhar aqui no Brasil. Eles não precisam de subagente para buscar o cara no Marung, ou no Laroque, ou onde quer que seja, ou no Arca, ou algum artista assim, mas para fazer uma tour, para ele tocar numa festa no interior do Rio de Janeiro ou do interior de Minas, assim, sabe? Para fazer... Chega uma oferta boa que tem dinheiro nesses lugares, às vezes, ele precisa de um subagente, é um cara que vai falar a língua do cara, mesmo brasileiro. O cara fala, nem sei o que esse cara tá me falando. É um distribuidor, né? Ajuda. E eu sinto que a CA deposita muito mais confiança na gente aqui do que o William Morris não gosta muito de trabalhar com um subagente, de chegar, pegar um artista e falar, trabalha esse artista aqui no Brasil. Esse cara tá no começo, depois, cara, você fica meio que exclusivo dele aqui, entendeu? Isso aí eles não respeitam muito. Na verdade, a agência, elas têm um pouco de receio. Eu gosto de ficar muito próximo das bandas e DJs que eu trabalho, de estar presente, de ir lá no camarim, entender se o cara tá precisando de alguma coisa, se tá bem no hotel, se não teve atraso. Então, algumas agências têm um pouco de receio disso, de você ficar amigo do empresário da banda. Né? E aí, isso acontece direto. E aí você fechar uma turnê direto com o cara, só manda para a agência formalizar o acordo, entendeu? Isso acontece muito. Então, eu acho que tem um pouco desse receio também. E eles têm um receio também, como aqui no Brasil, acho que com o DJ talvez menos, porque o mercado de eletrônico ele veio depois, né? Ele começou depois. Então, talvez ele tenha começado um pouco mais maduro do que o mercado de bandas. Mas o mercado de bandas, há 20 anos atrás, aconteceu muita coisa errada. Então, assim, os caras, se assustam, falam, cara, com o que a gente vai deixar esse cara? Assim, o que tem de aventureiro aqui no Brasil, que, nunca fez um show e manda umas ofertas estratosféricas, cara. Os caras falam, é tentador fazer, mas, cara, o cara não sabe o que é um rider, caramba, entendeu? Então, assim, eles têm essa preocupação de preservar o cliente deles, Sim. né? Eu sinto que é muito isso. Os caras ficam com medo de... E falam, puta, daí aconteceu alguma coisa, o cara ficar sabendo por último, assim, né? Porque, na verdade, se acontecer alguma coisa, ele vai se queimar, o agente, né? Foi ele que decidiu pôr o DJ na mão do Silvio, ou a banda na mão do Marcelo. Sim. Né? Foi ele, tudo bem, o artista deu o aval e tal, mas, foi o cara que apresentou ali. Sim. Então... dele que tá... E quando você vai para artistas grandes, e DJs grandes, e bandas grandes, realmente grandes... Isso é mais fato ainda, né, cara? O cara, ele não vai fechar um Coldplay, um U2, por mais rico que o cara seja, um cara que ele não conhece, cara. Entendeu? Não vai. Assim, o cara, ele vai pedir para alguém que ele conhece, que já fez coisa junto, no mínimo, tá lá para ver se o cara tá em final de carreira, alguma coisa assim, ele acaba aceitando uns riscos maiores. Não, tô falando de artista relevante, né? Relevante na crista da onda, né? E que vende ingresso e que... São conteúdos especiais, né? Enfim, mas é muito interessante ver como o mercado mudou também, né, cara? De 10 anos para cá, mudou muito, né? E o que está mudando agora, né, com a pandemia, na verdade, eu acho que a gente ainda nem viu direito o que emergerá ali depois dessa pandemia, né, cara? As peças estão se mexendo. Você esteve nos Estados Unidos, no Lollapalooza? Tive no Lola, em agosto. Em Chicago? Chicago, eu fiz um episódio aqui com o Chris Lake, né? E que ele é muito meu amigo, vai tocar para vocês, né? Vai tocar no Lola, E ele tava me contando, cara, como é que foi essa volta, assim, né? E ele falou que no primeiro dia foi muito estranho, mas depois foi como se... Foi o que eu senti, cara. Assim, a hora que você entra, dá aquele baque, 100 mil pessoas sem máscara. Mas, na segunda cerveja você já nem lembra mais, não lembra. Pandemia e tal. Mas só que o primeiro momento é bem chocante, né? Até porque
Assim, cara, vamos ser sinceros, um evento desse porte, não tem como fazer um protocolo perfeito, entendeu? Assim, não tem como, cara. Porra, tem... Mas, cara, deu certo. Eu vi que a notícia depois que 200 pessoas... Certo, 95% dos atendentes estavam vacinados. Mas não é nada. Não é nada. 200 pessoas infectadas. Num universo de 400 mil, 100 mil. Mas a manchete do jornal era 200 pessoas infectadas. Falei, cara, calma aí. Quantas pessoas tinham no evento, cara? É muito abaixo do que qualquer outra coisa. Porra, né, cara, vê quantas pessoas ficaram gripadas depois do evento. Sabe, Covid, né? Mata, ok. Super sensível à causa. Mas, cara, é muito pouco. Cara, e a grande maioria desses 237 aí não tinham se vacinado. Então, eles estavam só com um teste ali. Então, mais um motivo ainda. Então, é uma notícia excelente que os caras pintam como se fosse uma notícia horrorosa. Porque precisa da hit ali, né? Porque vem demais. Mas as notícias que eu vi, depois eu comentei muito isso ali internamente com os nossos patrocinadores, que tem essa preocupação dos patrocinadores também. Falei, cara, realmente não foi nada, assim. Foi abaixo do que se não tivesse tido evento. E se você tivesse rastreado 400 pessoas, teria dado mais do que 237, talvez. Entendeu? E também o que a gente viu, muita gente que nem foi no evento que fala, olha lá o evento, o Covidão, o Lola Chicago, que absurdo. Mas houve, assim, cara, no dia que abriu os portões ali, teve um discurso da prefeita de Chicago. E ela, de fato, foi muito corajosa, porque foi ela que assinou o negócio. Estava no momento que os Estados Unidos estava com 50% de vacinados. Os casos ainda, a Delta estava voltando. Então, assim, houve um grau de coragem ali. Poderia ter dado muito errado o negócio, eventualmente. Mas, cara, funcionou. Eu acho que abriu a porta para os outros eventos. A verdade seja dita também, quando aconteceu o Lola, e a gente sempre se mirou no esporte. O esporte é muito maior do que o show business, né? Na verdade. Os números são muito maiores. Então, assim, já estava rolando esporte, cara. Já estava... Os estádios já estavam cheios, né? Não é que foi uma loucura também do Lollapalooza. Teve Super Bowl, né? Até, gente, os esportes começaram antes do que... Até porque movimentam mais dinheiro. Né? Então... Eu sempre que eu falava, eu ligava muito, eu tentei manter contato com todos os agentes lá fora e a gente sempre falava da NFL, né? Que a NFL... Claro. Se a NFL tá funcionando, qualquer coisa pode funcionar, porque é maior que tudo, né? E é o curioso que o esporte, o que está dando problema são os atletas que não querem se vacinar, né? Esse é o problema que está acontecendo lá. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos para ver o Lola, e eu cheguei no hotel e liguei a CNN lá, eu estava tendo um debate de pró-vacinas e contra-vacinas, né? E os pró-vacinas estavam falando basicamente, olha, tudo bem, liberdade, é direito das pessoas e tal. Só que quem não quer se vacinar, e naquele momento estava quase parando, estacionou em 65% mais ou menos, estava estacionando, quem não quer se vacinar está pondo a gente em risco, né? E um cara que contra a vacina... Pondo o negócio em risco. Pondo todo mundo em risco, né? Porque ou todo mundo vacina ou não adianta, cara. Ou 90%, 80% vacina ou não adianta. E aí, o que era contra a vacina estava falando, olha, a gente está no nosso direito, terra da liberdade, a América, e meu direito de não vacinar, e a gente está armado, cara. Ou seja, o cara estava, eventualmente começar uma guerra civil de vacinados contra não vacinados. Era isso que estava, parecia um livro do Saramago, cara. Tipo, uma situação surreal, né? Então, no fim... as coisas meio que vão funcionando, né, dois passos para frente, um para trás, mas os eventos, a própria Live Nation, lá o Michael Rapino, o CEO da Live Nation, logo depois do Lola, falou, olha, todos os nossos eventos, a maior promotora do mundo, milhares de eventos, shows, festivais, só vai entrar quem tiver vacinado. Tudo bem, você tem a liberdade de não tomar vacina. Nós, como empresas privadas, temos a liberdade de exigir isso. Né? E eu estou vendo que tanto lá, aqui não tanto porque o pessoal não é tão contra, né? Mas lá está tendo um efeito muito positivo isso, cara. Muita gente se vacinando para poder ir em show de fato, para poder ir em festival de fato. Mas e quem teve imunidade natural, o cara que pegou Covid? É que a gente não sabe quanto tempo dura isso, né, cara? Então, mas vacina também não. E a gente vai ter que ficar vacinando direto, né? Então, mas a vacina também não. Então, mas... A vacina eles estão dando já. Se a gente vacinar com periodicidade, que eu acho que deve até reduzir, porque a qualidade das vacinas deve melhorar,
Eu acho que vai ser mais uma vacina aí que a gente vai ter que tomar no nosso protocolo. Um teste que o cara teve Covid 4 meses atrás. O cara tá tão protegido quanto o cara, ou mais protegido. Mas então, só que isso, cada um é um, né? Eu já conheci um cara que pegou 3 vezes Covid, cara. Conheci um cara que pegou Covid e vacinado também. Então, eu peguei como primeira vacina tomada. Mas assim, cara... Eu acho que tinha que ter o equilíbrio, tem que ter os dois. Se o cara já teve Covid, ele tem... Porque o objetivo é o cara estar imune, não é? É o objetivo final. Mas é que a gente não sabe quanto tempo dura. Isso é de mas pessoa para pessoa, né? Então, portanto, que a gente vai ter que vacinar com periodicidade. Então, mas por exemplo, protocolo hoje em São Paulo, eu vou fazer um evento sexta-feira, primeira vez, 600 dias fechado. Tá, vamos lá, vou fazer meu evento sexta-feira. O cara que tomou uma dose de Coronavac, que seja a vacina com menos eficácia, né? Se esse cara tomou uma dose de Coronavac, ele está mais imune que um cara que teve Covid há 3 meses. Porque ele pode entrar no evento lá, acessar o evento, e o cara que teve Covid há 3 meses não pode. Como tudo na relação humana, a gente está sujeito a imperfeições. O que eu acho é que, na prática, não tem como a gente demandar das pessoas um atestado de... Como é que se fala? De imunidade. Porque as pessoas não sabem, cada uma é uma. O que dá para pedir é que esteja vacinada, né? Porque isso já vai estar conectado no SUS, na hora de comprar o ingresso já vai estar lá. Então, assim, talvez a menos pior das alternativas possíveis e viáveis para manter a bola rolando, cara. Porque, para mim, a alternativa mesmo seria, cara, não ter nada disso e a gente talvez nunca voltasse com eventos, né? Mal ou bem, super respeito e estou feliz da vida que pode ter. Com ter. todas as imperfeições que existem e existem, cara, mal ou bem, a gente tá voltando, né? E os casos despencando, assim, e que continue assim. Isso está muito bom, mas eu acho que vai ter um momento que vai ter que ter uma coerência, assim, e as pessoas botarem a cabeça e pensarem, falar, o objetivo é o cara estar imune, não é vender vacina, entendeu? Então, se o cara está... se ele tem um exame, que isso está sendo aceito na Europa amplamente, você ou tem um teste que você se recuperou de Covid de 180 dias, ou um teste negativo de 24 horas, ou a vacinação. Você ter essas 3 opções. O teste negativo está nos Estados Unidos também. Eu acho que aqui deve estar se debatendo nesse momento se vai aceitar o teste ou não. O teste tem um quiosque na rua, que eu passei na Alemanha, que agora eles estão aceitando antígeno para voltar para o Brasil, né? Antes tinha que fazer um RT-PCR de 150 euros lá para voltar. E agora eles estão aceitando o antígeno, né? A partir do começo do mês passado. E, cara, passei por um quiosque assim na Alemanha, tinha um carinha lá sentado, sem máscara, né? Perguntei se quer que eu ponha máscara, não precisa. Pegou o cotonete, passou só dentro do nariz, sem aquele que limpa o céu da boca. Pegou meu e-mail lá, paguei 15 euros e em 5 minutos estava no meu e-mail ali o teste. No Lola, tava de graça, cara. Na porta então, eles estavam fazendo isso de graça até agora há pouco na Alemanha, eles pararam, porque acho que devia estar custando muito caro. Não, esse neguinho faz sem necessidade. Faz sem necessidade, também. né? Aí no Lola mas no Lola estava fazendo no caminho pro portão, de graça, também ia pro seu e-mail, e o cara dá a hastezinha, você mesmo coloca no seu nariz, não é nem o cara que coloca. E passa só no nariz, né? Esse tipo bem de na teste, borda, né? Que eu não vi aqui no Brasil esse teste ainda. Não. Esse do nariz. Então, assim, a qualidade dos testes também deve melhorar. Né? Acho que agora, inclusive, remédios vão começar a surgir, né? Então... Sim. Tinha que ter um Tamiflu do Covid, isso aí deve estar saindo aí já, né? Já está em fase de teste, inclusive, né? Mas assim, a gente tem que atacar com todas as armas, né, cara? Sim. Agora, eu não vejo problema em pedir... Mas tá dando certo, né, cara? Os números eu não vejo problema em pedir a vacina ou o teste, porque, cara, desde que a gente é pequeno, a gente anda com a cadernetinha de vacina ali, né? Você nunca fez teste para saber se você está imune a polio ou não está. Nem sei se isso é possível, tá? Mas a gente nunca fez teste de nada, cara. Por quê? Porque a gente está vacinado. Sim. Né? Tudo bem, é uma vacina nova, que ainda tem que ser mais testada, tudo bem. Mas eu acredito que chegando, passando pelos testes, passando o tempo, novas alternativas surgindo, se tiver que ter, cara, no passaporte que está com Covid... Bicho. Tem febre amarela, né? Febre amarela. Tem tudo, cara. A gente tem, minha filha, 2 anos agora, a gente
ainda é de uma geração que tomava, mas não tomava tanto. Agora, cara, pô, quando nasce são, sei lá, 8 vacinas. Aí no segundo ano são mais 10 vacinas. Nossa, tenho 2 filhos, no cara. Terceiro, Prejuízo no negócio de vacina, cara, era terrível. Mas funciona, né, cara? Sim, porra. funciona. Eu me lembro quando eu era criança, cara, que eu via direto criança com pólio, cara, que usava aquelas botas ali. Sim, horrível. Cara, totalmente a gente tomava aquele tiro no braço, né? Ficava aquela bolinha, né? Fica aí, ainda toma, né? Ainda toma essa? Ainda toma, essa pra pólio. Que dá um... Aí essa é da pólio? Fica uma manchinha. Fica meio uma mancha. Nem sabia que eles davam essa ainda. Eu achei que ainda tinha mudado. dá, que é uma depressão, né? Meus filhos não tomaram. Inclusive inventaram isso agora também pra dar Covid, que não dispensa agulha. É uma pressãozinha assim que dá uma picadinha e ela passa pelo poro. Ou seja, nem precisar furar, vai precisar mais, cara. Então, assim... eu não vejo a hora da gente também estar daqui a 2, 3 anos com esse negócio normalizado, assim, mas... acho que a vacina tem que melhorar muito também. Essas coisas, Johnson, vacina única. Daí a vacina única, se dando uma dose de reforço da vacina única. Pô, parece Cacete Planeta. Né? A verdade é que a gente não sabe, tá tateando no escuro, né, cara? A gente tá tateando no escuro, mas... A galera tá desesperada para acabar com isso aí. Bom, tá dando certo aí, não tem o que falar, né? Acho que São Paulo, o 3º dia consecutivo com uma morte apenas. Uma morte é muita gente, mas... Né, são níveis você vê, cara, você vê o pessoal que tá internado, é 98% quem não tomou vacina, sabe? Então, eu entendo os receios, eu tenho que entender, né? Tem que respeitar, mas assim... vamos olhar para frente, né, cara? No médio e longo prazo, a tendência é positiva, eu acho. Sim. Cara, quando você tava... Como é que foi a tua participação no Grupo Vegas, assim? Como é que foi que mudou a parte do restaurante para o grupo deles, assim? Como é que foi? Cara, e aí, enfim, eu tinha minha produtora, a Barong, né? Que ela existia até o ano passado. Você cuidava da carreira dessas bandas que você... Eu não fiz tanto empresariamento assim, cara. Eu comecei a ser promotor mesmo de eventos. Eu fui festival em Ilhabela, 6 anos de festival em Ilhabela. Como chamava o festival em Ilhabela? Ilhabela Summer Stage. Ilhabela Summer Stage, eu lembro. Era bem legal, bem lordinho assim, mas, uma grifezinha bonitinha. Pegava o pessoal da vela lá. Pegava a galera da vela, um pessoal bonito ali e tal, levava uns shows legais. Trabalhava com eletrônico bastante também ali. Prestava consultoria para projetos grandes, para Team Festival e tal, e fazia umas turnezinhas de artistas internacionais menores, né, e tal. E aí, em 2011, eu fui contratado pela Gel Eventos, que durou pouco, uma empresa da Globo de shows também, de eventos. Acho que ia trabalhar com a Gel, mas eu não sei se quando você estava lá. Eu durei um ano lá. O que eu fiz lá... Você estava lá na época da Experience? A Experience foi logo depois, eu já tinha saído. Você já tinha saído, foi isso. A gente fez em sociedade com eles. Eu fiz a negociação para trazer o Lola para o Brasil, né? Não só eu, mas com o time lá, eu encabeçando ali, e com o Sandro também, o diretor financeiro ali na época, ajudando o Sandro Reis. O Lawrence, também um amigo que me levou para lá, ajudou bastante. A ideia original foi do Lawrence. De trazer o Lollapalooza, e eu ajudei a desenrolar. Em 2012 ele aconteceu pela primeira edição, só que um pouco antes dele acontecer eu já tinha pedido para sair porque eu queria abrir o Cine Joia com o Facundo. Mas chegou a participar da realização ou você só negociou a vinda dele? Aí na realização eu fiz a negociação do acordo, né, com os gringos, e fiz o booking da primeira edição. Aí a produção já não estava mais... Já foi no Jockey? Foi no Jockey. Foi no Jockey. Com Foo Fighters, Arctic Monkeys e... Foi uma negociação bem complicada, né, com Foo Fighters, eu lembro. Foi. Eu ouvi boatos. Foi, porque tinha uma disputa com o Maquinária. Para ver quem trazia o Foo Fighters, né? E ali eu aprendi uma coisa interessante sobre o festival. Se você reparar, os festivais, e agora estão proliferando vários festivais pelo mundo, festivais grandes, eles são uma coisa territorial. Cada grande metrópole do mundo tem no máximo 2 festivais por ano. Um por semestre, no máximo. Né? Então você vai para Los Angeles, tem um Coachella ali próximo, mas assim, não tem nenhum outro de esporte. Você vai para Chicago, tem um Lollapalooza. Você vai para Nova York, tem um festival grande. Para Londres tem 2, que é o Hyde Park. Então tem uma coisa territorial. E naquele momento, São Paulo não tinha nenhum festival grande. Então,
o Foo Fighters era a grande banda no momento, nunca tinha vindo, para ver, pô, que era o único headliner possível para um grande festival. Então começou uma disputa, um leilão, entre a gente para fazer o Lollapalooza e o Maquinária pelo Foo Fighters. Quem levasse o Foo Fighters faria o festival. Então cada um, e os agentes super treinados para extorquir a gente aqui, né? Sentiram o cheiro de sangue. E foram na jugular, cara. E aí foi. Até o momento que eu cheguei lá e fiz um relatório para mostrar para os gringos o que era a Globo, né, que era a Geo Eventos e tal. Aí fui para os Estados Unidos e falei, olha, cara, além da grana, o Foo Fighters vai estar no Fantástico. O Fantástico é um programa com 80 milhões de audiência por domingo. Jornal Nacional, 80 milhões de audiência por noite. E aí a gente acabou que levou o Foo Fighters, aconteceu o Lola e Maquinária nunca saiu do papel, né? Uhum. Então era uma disputa de market share, não era simplesmente pelo Foo Fighters. Só o artista, né? Não era o artista. O agente foi hábil de tirar o máximo proveito dessa disputa aí. Sim. E aí, daí você finalizou isso aí, só que antes do evento acontecer, você foi montar o Joia. Fui montar o Jair, abri o Joia. Eu também já não estava muito satisfeito naquele mundo corporativo ali. Uhum. Eu vi que as coisa ali não estava muito bem encaminhada, pelo menos eu achava que não estava. E a Geo acabou numa canetada, né, cara? Não, e um ano depois ela acabou, né? Então, assim, meio que, modéstia à parte, acho que antevi o que iria acontecer e aí eu fui pro Joia e pro Grupo Vegas, porque como eu já tinha minha produtora, o software, entre aspas, eu queria ter um pé no hardware também, nas casas. Né? Então, quando eu virei sócio, eu era o sócio encarregado pela programação, pelo conteúdo, mas eu também tinha uma produtora, né? Então, essa foi minha aposta, verticalizar ali minha atuação. A gente fez um show do Mark lá, uma vez. Foi bem legal. DJ Mark? Sim. Mark and Friends. O Mark é de casa, né? Sim. Eu pus ele para tocar no Lola agora, legal. em 22. Legal. O primeiro ele tocou, e agora vai tocar de novo também. Ele é um monstro, cara. Ele é o Mark, eu trabalhei com ele há muitos anos. É muito difícil, cara, para quem DJ tocar depois dele. Sim. É muito difícil, cara. Porque ele deixa a pista pegando cara, fogo. eu fui DJ muitos anos. Eu já toquei umas vezes com ele assim. Você não consegue se chamar de DJ depois de você ver ele tocando, tá do lado dele, cara. Ele é outro animal. E o Mark, ele se vira com qualquer pista que tiver, né? Sim. Porque, porra, ele é meio que um coringa, assim. Sim. Uma vez me chamaram para fazer uma festa da Elle, da revista. E eu arranjei o Caetano para tocar. Ia ser um show de voz e violão. Pô, Caetano é Caetano, mas para uma festa de gala, voz e violão, né? E aí eu falei, cara, na sequência eu preciso pôr alguma coisa para levantar. Mark, vem aí socorrer. E aí foi lá e a festa foi excelente. Ele tem muita bagagem. Ele tem, cara. O cara veio do hip hop, todo tipo sabe de música, tudo, cara. Sabe, você vai falar de música, sabe de qualquer tipo de música, vai lá e... É um estudioso, né, cara? Ele sempre se manteve atual. Tô tentando trazer ele aqui. Tem que vir. É falar pra caralho, xingar todo mundo. Esse cara tem que vir, Ele é demais, é uma referência. E aí, cara, você foi lá pro Cine Joia, mas você ficou sócio do grupo como um todo ou só do Venue Joia? No começo do Joia. Tá. Mas aí, eu no escritório ali, e eu vendo a administração e querendo já ajudar na administração e tal, daí a gente pegou o sócio e falou, cara, vamos fazer uma fusão aqui, né? Cada um cede aqui, a gente equaliza isso, até porque senão gera uma série de conflitos, né? Pô, eu sou sócio daquela casa, eu sou sócio da outra, mas o escritório é o mesmo, o que a gente faz com o patrocínio, faz ali, faz aqui, então, em determinado momento a gente resolveu equalizar ali, aí se formou propriamente dito o Grupo Vegas ali. Tá. Que chegou a ter 9 casas, cara, na fase áurea ali, que era Joia, Panam, Yacht, Lions, Riviera, o Mirante, o Z, Carniceria. Não, o Clash não era Vegas. Mas foi a hamburgueria do Gabriel, não era? Não. Também não. Não chegou a fazer parte. Era parte do grupo deles lá. E aí depois tinha mais 2 casas, que seria o Arcos, e tá me faltando uma na memória agora, cara. Mas aí, enfim, a gente cresceu demais.
Porra, crise de 2016, 2017 ali, o negócio não desempenhou como devia. O Facundo é um cara super fazedor, né? Ele, tem que fazer. E aí, em determinado momento, minha filha tinha nascido, eu falei, cara, eu não tô afim de correr esse risco. Né? Cada um tem sua tolerância ao risco. Eu acho que já estamos acelerando demais. Ele falou uma coisa que era verdade. Ele falou, cara, eu não posso parar. Eu vivo disso, assim, eu não posso dar espaço para trás. Achei super honesto da parte dele. E eu falei, fui honesto também. Eu falei, cara, tudo bem, você não pode, mas eu posso. Tá aqui minha parte, ó, vamos fazer um acordo, para não inviabilizar o negócio. Uhum. E pouco tempo depois eu já vem no processo de venda. Isso você morando no Guarujá também, nessa época? Morando no Guarujá, vinha uma vez por semana para cá. Uhum. E aí uma coisa que eu sempre me grilava nesse nosso mercado, cara, é o baixo nível técnico da galera, né? Que eu via as palestras e coisas sobre criatividade, parará. Cara, e neguinho não sabendo o que tá falando e super audiência e bombando e criativo e tal, não sei o quê. Eu falei, eu quero estudar, cara. Eu quero estudar, mas não criatividade. Eu quero estudar a coisa mais ortodoxa possível. E aí descobri um curso de economia. Eu sou administrador, né? Eu falei, cara, eu quero estudar economia. E aí apliquei para um curso do mestrado da Universidade de Lisboa, que é o segundo melhor curso de economia da Europa. Só perde para o de Londres, London School of Economics. Uhum. E apliquei achando que os caras não iam chamar, né, cara? Porque, já com 40 e poucos anos de idade, né, eu achava que os caras faziam uma conta de qual seria a vida útil depois do aluno para devolver à sociedade o investimento, né? Uhum. E, sei lá, eu tenho mais 20 anos de trabalho, talvez. Uhum. Pegar um moleque que tem mais 40, né? Então eu falei, cara, os caras nunca vão me selecionar. Um processo difícil ali. E aí me chamaram, cara, gostaram da minha história. E aí, embarquei com a minha esposa e minha filha para lá para fazer esse curso. Mantive a Barong produzindo aqui, fazendo algumas turnês, shows. Mas eu fazia a contratação de lá e tinha um pessoalzinho tocando aqui. E, cara, o primeiro ano estudei igual um louco, porque fazia 20 anos que não entrava numa sala de aula. E, cara, matemática hardcore, assim. Matemática que eu nunca achei que eu fosse aprender na vida. Mas aí pegou na minha vaidade e falei, cara, tem que aprender isso aqui. E aí eu estudei. E com a tua bagagem que você tinha, você conseguiu adaptar? Eu ralei muito, cara. Estudei demais, cara. Estudei demais. Quase abandonei. Muita gente abandona ali. Uhum. 55% das pessoas abandonam o curso. É muito difícil. O exame do BOP, no começo, começa difícil, a cair. Cara. É muito difícil. A matemática... Pede para sair. É uma matemática diferente da que a gente aprende aqui, porque não é aquela de... A língua ajudou também, né? Era em inglês o curso, cara. O curso em inglês. O curso em inglês. Tá. Que é até melhor, na verdade. Para mim, eu tenho mais facilidade para aprender inglês. Assim. Eu acho inglês uma língua mais objetiva. Uhum. Mas a matemática foi onde pegava, né? Porque, eu achava que entendia de matemática, cara. E ali, a matemática que os caras estudam, assim, você não tem computador, nada. Você tem que resolver as coisas no papel e, cara... HPzinho escondido. E, equações diferenciais de segundo grau. Cara, um negócio assim que eu... É a mesma conta que se faz para pôr o homem na lua, né, cara? Sim. Então, assim, uma coisa que eu não imaginava que eu fosse dominar, mas depois de estudar, depois que chegou uma hora que eu falei, caralho, eu tô entendendo, cara. Parece que eu tô dentro da Matrix, né? E é uma bagagem, não à toa que eu queria fazer esse curso ortodoxo, cara, porque eu queria pegar exatamente isso e eu ainda quero aplicar isso, quero desenvolver novas técnicas e escrever sobre isso, mas, cara, trazer isso pro nosso business, que aparentemente é uma coisa só de criatividade, cara, não é. Aliás, porque a criatividade também está na matemática, né? Mas tem que saber fazer conta, cara. Tem que saber fazer conta. Cara, eu não sei você, mas eu entrei nesse meio, comecei fazendo umas festinhas assim que você ia lá, você tocava a música que eu gostava, os amigos iam, vendia bebida ali e tal, e você saía com dinheiro. Legal, responsabilidade zero, saiu com uma grana,
porra, toquei uma sonzeira ontem, enchemos a cara, pô, legal pra caralho, é isso que eu quero. Aí depois de uns anos você descobre e fala, meu, putz, chega num momento assim, cara, quando a gente vendeu a empresa, fazendo due diligence lá, os caras fazendo auditoria, uma conversa de maluco, eu falei, meu, no EBITDA, eu falei, meu, o que é isso? Fazia a reunião, cara, o dia inteiro, vendo planilha, o dia inteiro, eu falei, cara, não é por isso que eu comecei nisso, mas você acaba entrando no universo. Cara, né, em determinado momento vira o seu business, então tem que encarar profissionalmente a coisa. Mas eu sempre tive uma visão de carreira mesmo, cara. Apesar da festa, apesar da música e tal, eu sempre tive uma visão de carreira. Muitas vezes trabalhava com música que não é a música que eu mais gosto, ainda é assim. Pra mim é um negócio, cara, um negócio... Tem uma diferença pra mim. Qual é a música que você mais gosta? Pô, eu gosto muito de rock, cara. Eu gosto muito de rock, mas assim, gosto muito de hip hop também. Muito hip hop. Hip hop é um tipo de artista difícil de trabalhar, muito difícil, cara. Muito difícil até porque não tem escala aqui na América do Sul, né? Não tem o tamanho que os caras têm lá. Não tem, lá eles são caríssimos, né, cara? São artistas caríssimos. Então não é à toa que você não vê. Não é à toa que o Jay-Z nunca veio pro Brasil, né? Então, gosto muito de eletrônico também, cara. Mas mais de house, assim, não tanto desse eletrônico EDM aí, que eu nem mas EDM nem existe tanto mais. O Lola nunca apostou muito, né, em techno, né? Eu vi, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas o que eu ouvi é que os parceiros argentinos do Lola tinham muita restrição a esse som de techno, que era tido um som muito aliado à droga lá na Argentina. Esse som de techno ou progressive, assim. Então... Cara, eu acho que assim... no primeiro Lola, se você for ver o eletrônico do primeiro Lola, ele era muito house e muito techno, que era uma preferência minha. E não tinha tanto esse guideline. O que a gente tem hoje de influência muito dos americanos é de coisas novas. Coisas novas para o público muito jovem, né? O Lola é um festival que o público é muito jovem. E aí é um eletrônico mais comercial mesmo, né? Que não é minha preferência. Eu acabo me divertindo, acabo vendo valor a ele. Mas, por exemplo, Carl Cox, que seria um puta booking pro Lola. Ele já foi cogitado, cara. Sim. Já foi cogitado, mas não é... Mas, por exemplo, esse ano a gente vai pôr Keitranada. Sim. Que, cara, pra mim é uma vitória, assim. Porra, pra mim é um dos melhores que eu poderia escolher. Mas não é headliner, entendeu? Então, assim, dá pra colocar uma coisa ou outra, mas a gente tem muita preocupação de atender o público jovem, que é o grande pagador de ingresso. Que é o drive do Lola, é o público jovem. Mas, obviamente, é excelente, tem muito artista bom e artista, às vezes, que você não teria oportunidade de ver no Brasil, que às vezes o cara vem, né? E eu imagino também que você tem que pagar um valor alto para convencer o cara a ficar uma semana aqui na América do Sul também, né? Porque ele... mas é que, em geral, os grandes nomes do Lola, eles tocam nos 3 Lolas, né? Chile, Argentina e São Paulo. São 2 semanas. 2 semanas. Eles fazem o final de semana Argentina e Chile. Sexta e sábado. Sexta e sábado ou sexta e domingo. A banda consegue fazer assim? Consegue se tocar sexta e domingo. Né? E de um dia para o outro não consegue. Né? E consegue. Tá. Até consegue também. Por exemplo, o headliner vai ter os 3 headliners, Strokes, Miley Cyrus e Foo Fighters vão tocar na Argentina e no Chile. Tá. Aí, no final de semana seguinte, eles tocam Brasil e Estéreo Piquenique na Colômbia. Tá. Então, são assim, no mínimo, os grandes ali tocam, 4 shows em 10 dias, né? 2 finais de semana e a semana no meio. Sim. Aí eles também arranjam alguma gig no meio ali, tem um festival no Paraguai lá, o Assuncionico, que vai ter Foo Fighters, numa terça-feira. Então, eles conseguem... É uma coisa que não tem muito cultural no Brasil, né, cara? Eu vejo muito... Eu lembro que o Solomon, em 2019, que ele veio fazer uma tour aqui, ele fez um show no Chile numa quarta-feira para 7 mil pessoas. Assim, uma coisa que, cara, no Brasil é inimaginável. Aqui no Brasil a gente tem algumas coisas que dificultam, além da coisa cultural, né? Mas... você imagina fazer o Lola que num dia que não fosse um sábado? Impossível. Assim, a gente até cogitou fazer 4 dias, né? Fazer, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas, cara... Com o trânsito de São Paulo, uma quinta-feira é inviável em Interlagos, cara. Ninguém chega. Né? Sexta-feira já é difícil, mas quinta-feira é inviável. Então tem isso, tem o fato das pessoas trabalharem cedo, acordarem mais cedo do que
em outros países aqui, né? Então... E sábado também tem muita gente que estuda e trabalha no sábado, né? Tem. Também tem isso, né? Então sexta começa um dia complicado. Aqui no Brasil a gente tem uma vida um pouco mais difícil, assim, vamos dizer, né? Do que os europeus e os americanos. Local para fazer evento, por exemplo, né? Aqui você faz AMB Interlagos. Hoje em dia é um problema, pro ano que vem então é um problema grave. Todo mundo quer. Daí tem a Fórmula 1 que vocês que isolam o Interlagos tanto tempo. Daí vem a Fórmula 1 os caras ficam 5 meses lá com o autódromo. Não, e é um autódromo, né? Ele é feito para corrida. Não é tipo um espaço de eventos. Né? Então, mas, cara, e daí, cara, você ficou em Portugal, daí você terminou teu curso lá, Vitória... Voltou para o Brasil. Aí quando desde antes de ir para Portugal, eu já tinha começado um papo com a Time for Fun de trabalhar aqui e substituir, entrar no lugar do Luiz Oscar Niemeyer, que era o diretor de conteúdo, diretor artístico da Time for Fun. Ele já queria, o contrato dele ia acabar... Que ele te elogiou no teu LinkedIn ali, que eu vi hoje. Ele é querido. Aí em 2020, ele já ia acabar o contrato dele. E desde que eu fui para Portugal, desde 2018... a gente já tinha começado uma conversa para eu fazer isso. Então eu sabia que eu voltaria, havia uma chance de eu voltar para a Time for Fun. Aí quando foi no final de 2019, eu fui contratado e eu já comecei a trabalhar lá de Portugal. Né? Então no final do meu curso eu já estava trabalhando para a Time for Fun lá. Tá, já tinha sido Aí ano passado eu cheguei aqui já com pandemia e aí... Você chegou quando aqui? Eu cheguei aqui... Eu vim em março para passar uma semana... apenas, e aí eu tinha surfado um dia antes lá em Ribeira de Ilhas, altas ondas lá, frio. Nazaré, você não foi lá surfar? Nazaré não é pro meu bico, não. Puta, eu vi aquele documentário no HBO, você viu? Me falaram, eu não vi ainda. Puta, cara, eu não surfo, eu surfei quando eu era moleque um pouco. Meu, cabuloso. Muito foda, muito foda. Enfim, aí eu surfei lá, frio danado, aí fui pegar o avião à noite, com uma dorzinha de ouvido. O meu ouvido quase explodiu, 9 horas de voo ali, cara, ficou estalando, uma dor horrível. Cheguei em São Paulo, fui direto pro hospital, o cara medicou lá e tal, não sei o quê. Falou, cara, só que você não pode pegar avião nos próximos 1 mês aí, pelo menos, porque esse perigo é você ficar surdo. Mas a tua mulher e tua filha vieram junto? Não, elas ficaram lá, porque eu ia ficar uma semana. Sim. E aí eu falei, olha, não vou poder voltar. E aí, começou a pandemia, no começo, meados de março. Sim. Aí eu vi que eu não ia voltar, cara, eu falei para elas, arruma as coisas e vem pra cá vocês, cara. Já que eu não posso ir, vocês vêm pra cá. E aí elas vieram e aí a gente foi ficando, né? Aí eu voltei pra lá em junho só pra fechar o apartamento, pegar minhas coisas e voltar pro Brasil. Cara, então você chegou, né, 2019, você falou, puta, legal pra caralho, programar o ano que vem, um monte de coisa, novidade. E aí, de repente, pandemia... Aí administração de crise, cara. Sim. Trabalhei muito ano passado, muito, assim. Apesar de a gente não ter feito show, trabalhamos, demais, cara, com essa história de se planejar e aproveitar para entender. Eu mergulhei no... Desculpa. Eu mergulhei nos dados da Time for Fun, na base de dados deles lá, peguei todo o meu... O Zizo trabalhou muitos anos lá, aquele amigo meu que eu estava te falando. Sim. Você conhece ele? Não. Cara, pergunta pro pessoal de lá dele. Ele era você na Time for Fun. Muita gente trabalhou lá, né? Zizo Papa. É uma escola Time for Fun. Ele ficou muita gente do mercado passou por lá. Ele contou uma vez que ele foi fazer uma tour do Alice Cooper, acho que lá em Porto Alegre, alguma coisa, e o cara queria com a cobra no palco, daí os caras lá do polícia ambiental não deixavam ele subir com a cobra, quase foi preso. E ele é um cara todo certinho, assim, muito engraçado. Mas ele era você lá na Time for Fun. E eu aproveitei também esse período para, cara, mergulhar no histórico mesmo, na base de dados. E aí dei tudo que eu aprendi no curso ali de econometria. Cara, tratei os dados. Aplicou? Tô aplicando, cara. Eu voltei pros diretores lá, pros sócios lá da Time for Fun. Tem capital aberto a Time for Fun? Tem capital aberto. Eu lembro que teve um namoro uma época com a Live Nation, né? Também isso eu tô falando Eles de boato, tinham um acordo de cooperação até 2016 ou 2017, se não me engano. Sim. E aí acordo de cooperação que... Mas teve um namoro para a Live Nation comprar, tá? Teve, acabou que não rolou. A Live Nation acho que preferiu seguir o caminho, trilhar o caminho sozinha aqui. Hoje ela tem escritório aqui, né? E acabou comprando o Rock in Rio também. Sim. E cara, o Rock in Rio era um pedaço da SFX, que comprou a gente. Sim.
que tava no meio daquela loucura toda. Já saiu do negócio também, né? Sim, já saíram também. Voltou pra mídia, que é o berço dela, né? Sim. E agora também você falou Silliman, né? Que é o... Silliman, o grande fundador. Bob Silliman. É o grande papa do show business aí, cara. Sim. Que consolidou o mercado, né? O que era legal desse cara, é que ele tinha uma visão, entendeu? Tá louco, o negócio deu tudo errado, beleza, mas ele tinha uma visão. Deu mais ou menos errado, né? Sim, esse aí deu... Mas, pô, ele consolidou o mercado de rádio nos Estados Unidos, Sim, né, total. Cara? As outras coisas que ele fez, estou falando da SFX, né? A SFX foi era uma jamanta pegando fogo, assim, uma loucura. Mas ele tinha uma visão, assim, né? Depois ele vendeu para esse outro fundo, assim, que... Ele vendeu que chama Lifestyle, né? Virou Lifestyle a empresa. Ele vendeu a parte de música. Não, vendeu a SFX inteira, eles compraram, porque a empresa entrou no Chapter 11. A parte de mídia não foi para Clear Channel lá? Foi, então, eles deram uma desmembrada na coisa, porque entrou no Chapter 11 e tiveram que desmembrar tudo, e eles compraram lá, virou equity lá desse fundo que montou a empresa Lifestyle, botaram outros executivos lá e tal, então a empresa ficou com uma outra visão, mas não tinha essa visão visionária, aquele cara que enxerga longe, vou chegar lá naquele negócio. Sabe, uma coisa que... Tipo, ele foi com o Afrojack lá, bateu o sino lá quando abriu o capital na bolsa. No fim não deu tão certo, mas ele pavimentou o caminho da Live Nation, né? Pavimentou. Mas é engraçado, cara, que ele teve uma visão toda, um cara, né, visionário, mas aí a coisa não deu certo, mas paciência. Tem um monte dessas histórias, né, cara? E aí, cara, você estava falando de território, né? De cada cidade ter um festival e agora apareceu o Rock in Rio, agora com o The Town no segundo semestre, né? Que vão fazer a cada 2 anos, que nem o Rock in Rio, né? Sim. Também em Interlagos. Sim. Né? Por que eles vão fazer Interlagos com a Fórmula 1? Tem que ser antes da Fórmula 1. Antes, é setembro, né? Fórmula 1, mesma época do Rock in Rio, né? Mesma época do Rock in Rio. O calendário da Fórmula 1 normalmente é novembro, né? Aí pega, 20 dias antes, 20 dias depois. É mais, cara. Não, é mais. Mas dá para fazer com 20. Tá. Antes pega mais, pega 40 dias, se não me engano, mas depois dá para entregar mais rápido. Sim. E Você sabe por causa do Tomorrowland, né? Que você tá... Sim, cara, de tudo, porque evento em geral, a gente já fez muito evento lá, né? Então... E aí, inclusive, a gente estava se guiando pela Fórmula 1 para saber quando que a gente ia poder fazer evento, né? Para reabrir, porque Fórmula 1 abrindo, abre tudo, né? Depois da Fórmula 1, né? Na Holanda... aqui é a mesma coisa, né? Liberou porque vai ter Fórmula 1 também. Exatamente, por isso que a gente ia lá, fui um monte de vezes no autódromo lá para perguntar, para conversar. E na Holanda, cara, eles anunciaram que 1º de setembro todos os festivais iam poder abrir, né? E daí, sei lá, tipo, acho que foi 20 de agosto, eles falaram, desculpa, não vamos poder abrir. E aí fizeram o GP da Holanda de Fórmula 1 com 70 mil pessoas, cara, lá. Aí abriu o resto depois. Tiesto tocando. Depois abriu, mas qual que é a lógica? É o esporte que puxa o... É o esporte que puxa, cara. Manda. Entendeu? O negócio é bem maior do que a gente, né? Então... Total. A gente e o Estado, né, cara? O Estado é dono do negócio, né? Então, é o Dória ditando ali. Eu acho que ele quer ser o evento que marca a volta do entretenimento, do público, né? Por mais que esteja voltando no estádio, né, cara? Volta a gente pro estádio, e a gente não poder fazer evento, né? Coisa de maluco. Agora vai, né? E o projeto de vocês, a Popload também, vocês adquiriram a Popload também? Popload, acho que... Então, foi comprou a Popload em 2019, se 2019. Não me engano, ou 2018 e fez o primeiro festival em 2019. Sim. Sim, é uma marca bonita, cara, ali, que tem uma história, a gente gosta. É um festival bem menor, né? 15 mil pessoas por dia. Mas é meio que quase que uma flagship, né? Apesar de ser um belo festival. E a ideia é ter... Eu lembro que tinha um projeto de fazer um festival, não nos modos exatos do Lola, mas um festival grande também em dezembro. Ainda tem. Até porque a gente quer marcar o território, né? Sim. Como eu estava te falando ali, para não deixar tão fácil a vida do... Chegar alguém, né? De alguém de fora. Ou do Rio de Janeiro, né? Porque por mais que... Eu não sei, o The Town eu não entendi muito bem. Eu li a matéria, assim, eu não conversei também, não conheço muito bem lá. Conheço o Claudinho bem, né? Que tá lá dentro, que cuida do eletrônico. Mas eu não entendi muito bem a ideia daquele festival também. Não ficou muito claro para mim o caminho que eles vão tomar, né? Eu desconfio,
prefiro... Um Rock in Rio paulista, não tava com cara, não sei. É mais ou menos isso, cara, que eu acho, tá? Mas assim, hoje em dia isso é Live Nation, né? Então, claro que a gente olha com atenção os movimentos que estão fazendo, mas hoje a gente é meio que o rebelde contra o Império contra-ataca, assim, cara. Então a gente também tá mexendo os nossos pauzinhos ali também. Sim, claro. Não vai deixar barato. E eletrônico, vai ter mais espaço lá dentro? Cara, essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu, pessoalmente, tenho uma certa dificuldade pro mercado eletrônico, né? Já trabalhei muito com eletrônico, coisas menores. Porque para justificar vocês fazerem um evento eletrônico, vocês têm que fazer... Porque eu faço evento, mas a minha produtora é pequena. Eu fazer um evento de 7 mil pessoas, para mim, é uma coisa incrível para mim, entendeu? Agora, para justificar uma empresa do tamanho de vocês fazer um evento para 3 mil pessoas, não justifica, né? Porque assim, cara, isso desde a época que eu trabalhava em banco de investimento, eu já tinha essa demanda, vai. O trampo que dá fazer um evento de 3 mil é o mesmo que dá fazer um evento de 100 mil pessoas. Sim. Exatamente o mesmo trampo. Eu tenho o mesmo trampo que eu tenho com o Popload, eu tenho com o Lola, cara. Então, como a empresa tem que ter escala, a gente precisa de coisa grande, né? Eu tenho muito essa conversa com o nosso board lá, nossa diretoria. Eu falo, cara, a gente tem que fazer coisa grande, a gente não pode se dar o luxo de fazer coisa melhor. Eventualmente pode até fazer por questões estratégicas, né? Mas o que movimenta a roda ali é coisa grande. Então a gente deve entrar no eletrônico, com uma parceria que eu espero, a gente anuncia em breve aí do nicho. A gente está procurando alguns parceiros estratégicos em alguns nichos aí, no segmento de cultura urbana. Eu acho que a gente também está começando daqui em breve vamos poder falar, mas uma parceria bacana com um cara que é uma referência nesse segmento. Eletrônico, a mesma coisa. E sertanejo, espero que também, né, é o gênero popular mais ouvido no Brasil, a gente não pode ficar fora dele. Também tem que estar com um parceiro certo disso aí, né? Isso é um trabalho que eu pessoalmente me dedico muito, de achar as alianças certas no meio desse mercado com gente de todo tipo que tem. Sertanejo é um mercado que tem muita figurinha marcada já também, né, cara? Todos eles, já tem muita gente com muita história, né, também. Mas, eu já estou há um tempo para saber. Sim, como navegar. O joio do trigo ali, né, cara? Dar uma navegada. Mas é um mercado difícil, assim, de... Muito difícil, mas não dá para ficar de fora, né? Da gente rica, né, cara? É difícil lidar com gente rica. É a coisa mais difícil na minha vida. Você fala, não, vem pra cá, você vai ganhar isso. Pô, tá bom, pra mim não faz diferença isso aqui. O que mais você tem? Difícil. Quando o cara não precisa, fica mais difícil. Muito difícil lidar com gente rica, é muito difícil. Eu tento explicar, às vezes, artistas que eu represento e o cara manda uma oferta, assim, pro cara. Fala assim, não, mas isso aqui não é um dinheiro. Eu falo, é pra você, pro cara... Ele quer fazer, mas não faz diferença. Se ele não fizer, ele faz outro na outra semana pelo dobro. Então, é difícil, né, lidar, né? Então, mas, enfim, cara, obrigado pelo papo. Que é isso, estamos Foi aí. demais. Quando tiver mais novidade aí, vou te chamar pra gente falar. Conte comigo. E o surf? Agora, você tá surfando no final de semana? Agora tá com a carreira de surfista sempre um pouco Pitangueiras, cara, você surfou? Cara, eu tenho um apartamento na frente da praia ali, que é nos lugares... Você não ia lá na Praia do Tombo surfar também? Então, ali daquele trechinho ali da Pitangueiras é um dos mais constantes que tem no Guarujá. Morro do Maluf ali? Não, ali entre o Pitangueiras e Astúrias, ali sobre as ondas. Tá, sei. Até a ilha ali eu vou bastante também. Tá. Mas era frente de casa, eu tenho preguiça de pegar carro e me trocar e entra no carro. Ir lá no Tombo. Cara, eu prefiro pegar a prancha, atravessar a rua. Porque tem muito lugar bom de surf lá no Guarujá, né? Mas ali na frente da minha casa, e eu tenho meu escritório, montei ali, que eu, trabalhando, eu consigo ver as ondas ali, o momento certo de entrar no mar. Ficou bom de onda, você cai na Então, cara, ficou bom, desliga o celular, põe a bermudinha, vai, 1h30, 2, volta. Acabaram com a tua felicidade, hein? Por enquanto sim, mas eu tô negociando aí negociando pra voltar. Tá bom, bro. Valeu, obrigado. Valeu demais, viu? Boa sorte aí. Valeu, obrigado. Despluga aí antes de... Pô, legal demais, cara.